Ainda é cedo da noite. Você pega o celular para olhar a hora e são por volta das 8h57. Devido à desordem na rotina, você já está quase desmaiando de sono. Então você planeja seu próximo dia, ativa um despertador para 6 da manhã e apaga em cima do seu colchão. Acorda um pouco depois das 4 da manhã, antes mesmo do planejado, mas mesmo assim disposto. Você teve uma das melhores noites de sono da sua vida, sem pesadelos, apenas sonhos com ursinhos fofinhos. 4 da manhã, você está totalmente exposto, inspirado e confiante. Lê sua lista de planejamento da noite anterior e viu que você tem que escrever um roteiro para um vídeo sobre, sei lá, Rinaldo Pereira. Você dá um meio sorriso de felicidade, pois você tem tudo o que precisa para começar a escrever o melhor roteiro da sua vida. Ou será que não? As palavras começam a embaralhar em sua mente, e toda a inspiração que você tinha para escrever esse roteiro começa a escapar entre seus dedos. Você tenta todas as formas de estimular novos impulsos criativos, mas toda tentativa de assistir vídeos no YouTube, escutar músicas calmas ou fazer pesquisas no Google simplesmente não funciona. O desespero começa a bater, afinal, eu não posso simplesmente perder toda a minha linha de produção por conta disso. Você levanta, toma um copo d'água, come alguns biscoitos que deixou guardado em seu quarto na noite anterior e descansa um pouco. Em menos de 20 minutos você se sente pronto. Se senta em frente ao computador e abre o arquivo de texto. Mas algo parece errado. Você não consegue explicar. Parece que os problemas anteriores apenas se intensificaram durante esse período. A sua taxa de adrenalina começa a subir cada vez mais, deixando você linearmente ansioso. Você se sente cada vez mais desafiado a tentar produzir, em simultâneo que se sente cada vez mais desgastado e angustiado. O relógio parece ser seu inimigo e em um piscar de olhos já são 5 da manhã. 7, 8... Então você simplesmente desiste e joga fora aquele tema que parecia ser o mais inspirador possível. Meu amigo, você está lidando com um tão temido bloqueio criativo. O Writer's Block, como originalmente é chamado, não passa de um estágio da perca de capacidade de gerar conteúdo, na maior parte das vezes por falta de criatividade, atingindo artistas e abrangentes áreas. O psicanalista Edmund Berger, responsável pela criação de importantes livros e pesquisas sobre desenvolvimento infantil, comportamento autodestrutivo, crise de meia-idade e algumas outras coisas, se dedicou por aproximadamente 20 anos a estudar e registrar escritores que lutavam contra um problema que ele decidiu chamar de inibição neurótica da produtividade. Logo em seguida, ainda na década de 40, criou o termo que hoje é utilizado, Writer's Block. O principal objetivo dele era descobrir o motivo real pelo qual esse bloqueio aparecia e o que deveria ser feito para que ele fosse revertido. Uma de suas primeiras conquistas foi desmistificar a teoria de que a criatividade tinha um ponto limite, assim como um cartão de crédito. Uma teoria que na época, devido à falta de informações, era uma teoria bem aceita. Com o decorrer das pesquisas, veio inúmeras teorias interligadas entre si, grande parte delas bem plausíveis, e eu, Andras, vim lhes apresentar algumas delas. O bloqueio criativo pode estar diretamente relacionado a problemas psicológicos como a depressão, a ansiedade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já que eles inibem parcialmente as funções do lobo frontal do cérebro, parte esta é responsável pelo controle do pensamento abstrato, sendo assim, fazendo com que o lado esquerdo do cérebro se torne o lado dominante. Este lado é conhecido como lado lógico-racional, uma vez se sobressaindo torna inúmeras vezes mais difícil o trabalho do lado direito, responsável pela geração de pensamentos criativos. E como já era de se esperar, sem ideias não tem como criar algo. É estranho pensar que não tem nada físico entre o escritor e o teclado, mas mesmo assim, algo impede sua produção. Existem casos em que o bloqueio criativo vem a se tornar um problema crônico, devido ao fato dessa inibição ter durado por anos ou até mesmo décadas, tendo em vista que geralmente não duram nem meses. O romancista americano Henry Hoff, devido a uma depressão combinada a problemas políticos da época e outros fatores, acabou por ter um bloqueio que durou por volta de 60 anos. Este é um belo exemplo do bloqueio criativo como uma doença crônica. O excesso de tarefas pode ser um grande responsável pelo bloqueio criativo. Acreditar que a multitarefa pode te ajudar é uma péssima ideia. Segundo um artigo da Harvard, perdemos cerca de 40% da nossa produtividade quando fazemos diversas atividades ao mesmo tempo, aumentando também em até 10% o nível de cortisol e adrenalina no organismo, ou seja, um aumento considerável no estresse. E você sabe onde eu quero chegar com isso, né? Uma queda na produtividade e um aumento no nível de estresse são os ótimos aliados ao bloqueio criativo. Se eu divido meu foco para diferentes tarefas, tenho também que dividir minhas ideias entre elas. Quanto mais coisas sem ligação entre si para se botar no papel, maior também a chance desses pensamentos se embaralharem em sua cabeça.
provando que o bloqueio criativo não só se dá pela falta de ideias, mas também como se dá pelo excesso delas. O bloqueio criativo pode vir também de fontes externas, como no caso de Henry, que teve que lidar com problemas políticos durante boa parte da sua vida. Quando somado à sua depressão, acabou por ficar impossível produzir algo. Devido ao excesso de tarefas e à condição econômica, os trabalhadores da classe operária são incapazes de manterem um foco ou se dedicarem a seus projetos. Para Steve Jobs, um dos maiores responsáveis atualmente por matar a criatividade é o modelo de ensino atual. E eu concordo com ele, a escola prioriza nosso lado lógico-racional, sem ao menos dar chance ao lado criativo. No terceiro ano do ensino médio não trabalhamos artes cênicas como no sexto ano, e isso é falho. Fórmulas não vão estimular sua criatividade. Trabalhamos raciocínios lógicos em áreas onde é inviável. O roteiro de ensino que usamos em artes é o mesmo que usamos em matemática. Me diga quantas vezes você já foi instigado a produzir algo pela escola. Com certeza uma porcentagem bem mínima quando comparado às vezes que você teve que decorar informações, como uma fórmula extremamente extensa ou até mesmo um nome extremamente complicado. Então sim, o cotidiano está diretamente ligado ao bloqueio criativo. Tiveram também outros psicanalistas ao longo do tempo que fizeram pesquisas sobre o bloqueio criativo. Jerome Singer, por exemplo, acreditava que a dificuldade de criar estava direcionada à dificuldade de gerar imagens, como se algo impedisse os escritores de sonhar acordado. E ele fez um experimento que acabou por provar isso. Ele reuniu um grupo de diferentes tipos de artistas e os levou separadamente a uma sala completamente vazia, onde nada poderia atrapalhar seu foco. Eram expostos a 10 imagens em sentido lógico, tipo aquelas imagens que vemos em filmes. Depois eles eram instigados a produzir e descrever criações parecidas com sonhos, onde, por exemplo, poderiam criar uma música em cima dos sentimentos provocados ao ver a imagem. Depois de 2 semanas saíram os resultados dos testes, e mesmo não resolvendo 100% do bloqueio criativo dos participantes, foram bem agradáveis. Aumentou não só a criatividade dos participantes, mas como também aumentou a autoconfiança no próprio poder de produção.